Que a paz de Jesus possa continuar envolvendo os nossos corações, aqueles que se sentirem mais confortáveis e que assim se permitirem, que possam fechar os olhos, para que possamos assim asserenar os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso corpo, nossa mente, deixar assim fluir em nós a paz e a harmonia desse ambiente. Que possamos assim sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, que possamos sentir esses amigos queridos que nos acompanham, nos intuindo, direcionando os nossos passos e nossas escolhas. A esses amigos queridos agradecemos o carinho, o amparo em todos os momentos de nossa caminhada. Que possamos também sentir a doce presença de nossa mãe, Maria, mãe de amor, mãe de luz, doçura. A essa mãe querida agradecemos o teu colo materno e rogamos que possa continuar a nos envolver em teu manto azul, dulcificando nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras. Mãezinha querida, como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a tua condução, o teu amor, até Jesus, o nosso mestre amado, nosso irmão querido. E diante do mestre, nessa oportunidade, que possamos agradecer o teu amor, teus exemplos, o teu evangelho bendito, que nos conduz sempre ao Pai. A Jesus agradecemos todas as oportunidades que recebemos a cada novo dia para sermos melhores junto aos nossos irmãos em caminhada. E assim, com muita gratidão, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para agradecermos ao Pai tudo o que temos, tudo o que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom dia a todos novamente. Que a paz e o imenso amor de Jesus possa continuar a nos envolver, hoje, agora e sempre. Bom, o convite para as nossas reflexões nessa manhã é sobre os nossos desgostos da vida, mas principalmente que possamos refletir sobre o suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais, identidade de gênero, não importa. O suicídio pode ser prevenido. Isso é o mais importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a grande maioria dos casos de suicídio não acontecem sem aviso. Em geral, ainda que a pessoa não fale abertamente, podem aparecer sinais explícitos ou mesmo sutis. Saber reconhecer esses sinais de alerta podem ser o mais importante passo para a prevenção do suicídio. Frases como: eu não consigo encontrar uma solução, vocês ficariam melhores sem mim, eu não aguento mais, ou mesmo comentários como: vou desaparecer, vou deixar você em paz, eu queria poder dormir e não acordar nunca mais, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero sumir. Denotam falta de esperança, angústia e tristeza em grau elevado, sem conseguir sentir o prazer e satisfação nas atividades cotidianas.
ausentar-se das atividades usuais e mesmo isolar-se das pessoas com quem mantinha contato. Demonstração de preocupação com a própria morte ou expressão de intenções suicidas são sinais de alerta. Todos os anos, o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades, da infância à velhice. Só ele é responsável por mais de 800 mil mortes, equivalendo a um suicídio a cada 40 segundos. Toda vida perdida representa um parceiro, um filho, um pai, um amigo ou um colega de alguém. E para cada suicídio, aproximadamente 135 pessoas sofrem intensamente. Para cada suicídio, 25 pessoas elaboram uma tentativa, mas muitas pensam seriamente neles. Isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano sendo profundamente afetadas pelo que chamamos de comportamento suicida. É importante a gente pensar nesses números, refletir sobre esses números. Mas é importante também pensar nos diversos fatores que podem impedir a detecção precoce e, consequentemente, a prevenção do suicídio. O estigma e o tabu relacionados ao assunto são aspectos importantes. Durante séculos de nossa história, por razões religiosas, morais, culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado, talvez o pior deles. Por esta razão, ainda temos medo e vergonha de falar abertamente sobre ele, que é um importante problema de saúde pública. Um tabu enraizado em nossa cultura por séculos. Não desaparece sem o esforço de todos, sem o esforço de todos nós. Tal tabu assim, como a dificuldade em buscar ajuda, a falta de conhecimento, de atenção sobre esse assunto por parte mesmo dos profissionais de saúde e a ideia errônea de que o comportamento suicida não é um evento frequente, condicionaram barreiras para a sua prevenção. A prevenção do suicídio não se limita somente à rede de saúde, devendo ir além dela, sendo necessária a existência de medidas em diversos âmbitos na sociedade, que poderão colaborar com a diminuição dessas taxas tão altas. A prevenção deve ser também um movimento que considere aspectos biológicos, psicológicos, políticos, sociais e culturais, no qual a pessoa é considerada em sua totalidade, em sua complexidade. A grande verdade é que precisamos falar sobre suicídio. Quando estamos em sofrimento, é natural o sentimento de solidão, desesperança. Nestes momentos, pode ser difícil perceber sozinho soluções ou possibilidades de amenizar o sofrimento. Nesse sentido, entendendo que o ato do suicídio não é uma busca de eliminação da vida, mas sim a busca em eliminar o sofrimento e a dor, é muito importante falar o que está se sentindo, permitindo que sejam indicados os serviços de apoio existentes na nossa sociedade. Os fatores de riscos mais relevantes apontados em estudos são a negligência e o abuso sexual na infância, sentimento de culpa, desesperança, falta de projetos de vida, alta recente de uma internação psiquiátrica, doenças incapacitantes, impulsividade e agressividade, isolamento social,
suicídio na família, automutilação e mesmo as tentativas anteriores de suicídio, doenças e transtornos psiquiátricos e situações de vulnerabilidade. Se você está se sentindo assim, ou conhece alguém que passa por esse sentimento, procure pessoas e lugares que o ajudem a desfocar esse sentimento. Permita-se conversar com alguém que seja agradável, que seja confiável para você. E se for preciso, procure a ajuda de um especialista. Segundo o jornalista, orador espírita e professor André Trigueiro, no seu livro Viver é a Melhor Opção, não importa a corrente filosófica, humanista ou espiritualista a qual estejam vinculados os suicídios. A luta em favor da vida é uma causa comum, emprestando sentido ao conceito de civilização. Para nós espíritas, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os nossos problemas. Pelo contrário, agrava-se a situação de quem, pelos mais variados motivos, dissipou a oportunidade de aproveitar a sua existência atual. Somos reencarnacionistas e para nós não existe penas eternas. Sendo assim, o ato de tirar a própria vida é visto como uma interrupção prematura do ciclo de encarnações, trazendo consequências para a evolução espiritual. Quando não se conhece devidamente a doutrina espírita, pode-se terceirizar com muita facilidade os nossos erros, responsabilizando os obsessores. Em outras tradições, culpa-se o diabo. E nós nessa história? Será que somos apenas vítimas? A ligação com a espiritualidade amiga pode ser uma fonte significativa de apoio e conforto para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ela pode desempenhar um papel fundamental na superação de desafios de várias maneiras, como fornecendo um senso de propósito e significado na vida. Isso ajuda a encontrarmos um motivo para superar obstáculos, pois acreditamos que as lutas fazem parte mesmo de um plano maior ou podem contribuir para o nosso crescimento espiritual. Para além disso, a fé também. A fé pode fortalecer a esperança e a resiliência, oportunizando a confiança de que podemos mesmo superar os obstáculos, mesmo quando a situação parece desesperadora, nos envolvendo com a busca pela paz interior e pelo equilíbrio emocional. Isso nos ajuda a enfrentar o estresse, a ansiedade e a depressão que frequentemente nos acompanham nos desafios da vida. As práticas de oração, meditação podem ser usadas como uma maneira de encontrar tranquilidade. Pedir orientação ou simplesmente conectar com algo maior do que nós mesmos. Essa ligação espiritual nos ajuda a lidar com as incertezas da vida, aceitando que nem sempre entendemos por que coisas ruins acontecem, mas confiando haver um propósito ou uma lição a ser aprendida. Conforme a nossa literatura espírita, alguns espíritos que cometeram suicídio podem enfrentar desafios após a morte, como a sensação de desespero e confusão. Aqueles que cometem suicídio geralmente passam por uma desencarnação traumática. Isso significa que a transição de vida física para a vida espiritual pode ser dolorosa, pode ser desafiadora, uma vez que o espírito não estava preparado naquele momento para aquela passagem.
Outros experimentam um estado de desespero, confusão ou mesmo culpa após a morte. Eles podem se dar conta de que não resolveram os problemas que os levaram ao suicídio e podem se sentir perdidos. Existem outros espíritos suicidas que podem permanecer por um tempo nos chamados planos inferiores do mundo espiritual, onde as vibrações são mais tensas e a negatividade prevalece. Isso ocorre porque esses espíritos estão em sintonia com os sentimentos negativos que os levaram a esse suicídio. No entanto, a visão espírita também enfatiza que esses espíritos não são abandonados. Eles recebem assistência espiritual de entidades benevolentes, como espíritos amigos, trabalhadores socorristas e mesmo instituições espirituais que o auxiliarão, guiando para a recuperação, para a compreensão da sua situação espiritual. A reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. Esses espíritos terão a oportunidade de reencarnar e continuar sua jornada de evolução espiritual. Reencarnar é uma oportunidade de aprendizado, de redenção, onde o espírito pode trabalhar em seus problemas e superar as questões que o levaram ao suicídio em vidas anteriores. Na perspectiva espírita, as experiências de espíritos suicidas ressaltam a importância de enfrentar desafios e aprender as lições da vida. Ele é considerado uma maneira de evitar lições importantes e, portanto, é visto como um obstáculo. O mais importante é que tenhamos compaixão e não julgamento. O entendimento das dificuldades enfrentadas pelos espíritos suicidas e a oferta de auxílio espiritual são ações importantes para auxiliar na recuperação desses seres. As experiências de espíritos suicidas destacam a complexidade do tema do suicídio e a importância do auxílio espiritual, da reencarnação, como meio de superar as consequências dessa ação. Nossa compreensão, nossa empatia são elementos fundamentais ao abordar esse assunto. Que tenhamos sempre a prática da escuta ativa, da empatia para auxiliar os que estão lutando emocionalmente. Mostrar a compreensão, mostrar o apoio, podem fazer toda a diferença nesse momento. Quando pedimos ajuda, é importante que sejamos respeitados e levados a sério, que tenhamos o nosso sofrimento considerado, que falemos em privacidade sobre nossos sentimentos e nossa situação, que sejamos escutados. É preciso buscar ajuda. Buscar ajuda, seja ela nas unidades de saúde, seja elas nas CAPs, nos postos, nos centros de saúde, nas UPAs, SAMU, pronto-socorro, hospitais e principalmente que possamos buscar ajuda também no CVV, que é um centro de valorização da vida. Uma ligação pode mudar muito a história de uma pessoa. O Centro de Valorização da Vida, ele realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ligação para o CVV, em parceria com o SUS, pelo número 188, elas são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica, fixa ou celular. Acolher, aceitar, não julgar, compreender e respeitar. Para o CVV, o suicídio é um assunto complexo, pois ninguém se mata por um único motivo.
mas a prevenção é possível e algumas ações podem ser feitas por todas as pessoas. Permitir que as pessoas desabafem e falem sobre os seus sentimentos sem receber críticas é um meio de evitar que se pense na morte como solução para as dores. O grande conforto que a doutrina espírita oferece aos familiares de pessoas que se suicidaram é a certeza de que Deus não desampara a nenhum de seus filhos. Por mais que estes se equivoquem, por mais que eles errem e se desviem de suas soberanas leis. Ninguém está relegado ao sofrimento eterno. Se assim fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso, nem infinitamente justo. Portanto, não poderia ser Deus. Assim, o sofrimento do suicida tem uma determinada duração, necessária ao tempo para o arrependimento, para o seu reequilíbrio. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Quem disse foi Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Que Jesus possa fortalecer nossos passos, nossos corações, nossos sentimentos, e dessa forma que possamos assim caminhar com tranquilidade, com paz e sabedoria em todos os momentos de nossa caminhada. Nesse momento eu convido a todos aqui presentes para que possam fechar os olhos, tranquilizar assim o coração, o corpo e a mente, para retirar dos corações os melhores sentimentos, transformando-os em intensas vibrações de amor. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por toda a paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que sofrem. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam no suicídio como solução de suas dores. Que possamos envolver com nosso amor, com nosso carinho, cada mãe, cada pai, cada irmão que chora a perda de um ente querido. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por nós mesmos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. Que possamos vibrar por aqueles que sabemos que precisam de nossas vibrações, de nosso amor. E vamos assim deixar que vibrações de muito amor possam ser levadas e direcionadas ao local com maior necessidade nesse momento. E vamos dando graças a Deus que assim seja.